a fé que ora e age, a urgente coerência entre palavras e obras. Há uma urgente necessidade entre o discurso da igreja e aquilo que a igreja de fato vive. Nosso texto base, Tiago capítulo 2, verso 17, diz assim: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza bom fruto, boas obras, está morta. Muitos brasileiros dizem ter fé, mas poucos brasileiros vivem, conhecem, obedecem a palavra de Deus. Podem até ter um discurso evangélico, católico, cristão, mas quando vivem, são ateus na prática. Lá no início da igreja, no século I, o apóstolo Tiago foi um exemplo de coragem. O apóstolo Tiago foi um pilar de liderança e pastoreio naquela comunidade de fé, até que foi martirizado por seu amor a Jesus Cristo e a sua missão de pastorear, alimentar a igreja em Jerusalém com a palavra de Deus. A carta que leva o seu nome, Tiago, está repleta de assuntos práticos, de grande importância para a fé verdadeira e para a prática cotidiana. Alguém resumiu os seus ensinos como um soco no estômago, fazendo com que os discípulos genuínos se dobrem em sábia adoração diante do Pai e em ações amorosas pelas pessoas. Então, Tiago, ele é muito direto e ele usa uma linguagem também baseado em analogias, imagens da natureza. Por exemplo, as ondas do mar, as flores que murcham, o fogo que incendeia a floresta, as chuvas da primavera. Ele usa essas imagens, essas analogias. Talvez porque a gente está longe do mar e da natureza, a gente tenha dificuldade de compreender, né? Mas não é o caso lá de onde vem o meu irmão Rafael, né? Mas ele também usa imagens do dia a dia. Ele fala, e hoje nós vamos ver a palavra como um espelho. Ele fala do uso da língua. Então, ele é muito objetivo, mas também contundente nos seus conselhos. Porque, se você for olhar o pano de fundo de Tiago, ele está recitando alguns provérbios de Salomão e falando parte dos discursos do próprio Jesus, só que de uma maneira pessoal, como que ele já internalizou e ele está expondo. A nossa série desse mês de agosto capta
esse desafio pessoal e comunitário que nos faz perguntar: eu demonstro em minha vida uma fé que ora e age e ora? A comunidade, a igreja que eu pertenço, revela uma fé profunda, mas também viva e atuante? Por óbvio, o contrário de uma fé autêntica é uma fé enganosa, falsa. É um cristianismo sem o Cristo. Nas palavras de Tiago, uma fé morta, inútil, sem sentido. Vamos à reflexão de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, e nós vamos ler do verso 21 ao 25. Mas antes da gente ler, eu queria te perguntar: você hoje tem motivos para agradecer a Deus e celebrar os seus, a sua família? Quando eu mandei o e-mail nessa semana, eu coloquei o título assim: Festa na Família. Por quê? Porque a formatura da Academia Bíblica Aliança sempre será um motivo de gratidão. Sempre será um motivo de festa no nosso coração. Sabe por quê? Porque o céu se alegra quando o reino avança. Porque Deus se alegra quando os seus filhos crescem no conhecimento da sua pessoa e da sua palavra. Hoje, mais uma vez, como muitas vezes nesses 40 anos, a Aliança do Aeroporto está em festa. Pode não parecer, não tem balões, não tem... mas no nosso coração estamos em festa. E eu quero dedicar hoje, como pastor dessa comunidade, essa breve reflexão, especialmente a vocês formandos, orientadores, deste primeiro semestre de 2026, que já passou. Eu quero dedicar isso também aos convidados que estão presentes, e vamos à leitura então de Tiago 1, 21 a 27. Portanto, na minha versão NVT diz: portanto, removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois essa palavra, ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, todavia, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer do que ouviram, olha a promessa: vocês serão felizes, bem-aventurados no que fizerem.
Convido você a orar. Senhor, te louvamos pela sua palavra viva e poderosa, que ela fale aos nossos corações. Nós abrimos a nossa mente, coração, alma para recebê-la com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus resgata o povo de Deus do caminho do engano e revela ao mundo a fé genuína. A palavra de Deus resgata o povo de Deus do caminho do engano e revela ao mundo a fé genuína. Como a verdade das Escrituras nos livra do engano. Como a verdade das Escrituras nos livra do auto-engano e nos coloca na estrada da fé autêntica. Em primeiro lugar, ela faz isso. Quando a palavra de Deus é acolhida de coração, quando ela é colocada em ação, finalmente, quando ela é observada, obedecida com atenção. Rimou então? Ou não? Acolhida no coração, colocada em ação, observada com atenção. Como a palavra de Deus nos livra de nós mesmos, do auto-engano e do maligno, o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. A tentação e o mal estão nos seduzindo, nos enganando. Veja que o texto diz que nós somos advertidos a não cair. Então, livra-nos de nós mesmos, mas livra-nos do mal real. Como? Com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é acolhida de coração, olha o que diz o verso 21, portanto, removam toda a impureza e maldade, porque está falando aí, um pouco antes, sobre ouvir, e ouvir a Deus. Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, porque ela tem poder para salvá-los. Veja o que o texto está dizendo: aceitar de coração humilde a palavra que foi semeada em nós, no nosso coração. Aceitar de coração humilde a palavra plantada produz limpeza espiritual no coração e na alma. Quando eu acolho, quando eu aceito de coração a palavra, somente a palavra de Deus transforma a impureza e a maldade do coração em poderosa salvação. Mas a gente se esquece disso. A gente acha que com o nosso esforço,
com a nossa dedicação, até mesmo com a nossa oração, as coisas vão mudar. Mas as Escrituras estão nos dizendo que é somente a palavra de Deus para combater a impureza e a maldade do coração, e transformar essa condenação em salvação. Para que alguém tenha recebido a palavra de Deus, alguém precisou falar, semear, plantar. Nós só podemos colher quando alguém plantou. Nesse semestre, você formando, só recebeu a divina semente da palavra de Deus porque alguém se dedicou a semear. Não foi isso? Que bom ver pessoas que entenderam, que acolheram de coração e agora estão multiplicando. Parabéns, orientadores, vocês são e vocês foram, na prática, facilitadores, vocês foram bons semeadores da palavra aos corações receptivos. Muito obrigado, porque com a palavra de Deus e com as suas vidas compartilhadas, vocês se tornaram uma inspiração para aqueles de coração aberto, pudessem crescer na verdadeira fé. A vida do cristão é uma vida de crescimento na palavra de Deus. Para isso, ela precisa ser acolhida de coração. E quando nós vemos pessoas dedicando esse tempo, dedicando sua manhã de domingo, a sua quinta-feira à noite, para ir para um pequeno grupo, para abrir a palavra e para semear essa semente, isso indica que nós, como igreja, estamos no caminho certo. Deus seja louvado por vocês que acolheram a palavra humildemente, continuam multiplicando essa palavra para a salvação de muitos. Como a verdade das Escrituras nos livra do engano e do auto-engano e nos coloca na estrada da fé autêntica, quando a palavra de Deus é acolhida no coração, quando a palavra de Deus é colocada em ação. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece. Por 3 vezes, lemos aqui no texto a expressão colocar em prática. E aqui é uma pausa para você que está aprendendo a interpretar a Bíblia. Uma lição importante na interpretação da Bíblia é a seguinte: quando o autor repete a palavra ou uma expressão várias vezes, é para enfatizar a importância do que está ensinando. É óbvio, mas às vezes, como a gente não está acostumado, você lê e você não percebe que aquela palavra, ali no caso, colocar em prática,
Olha, ele está dizendo alguma coisa. Colocar em prática é colocar em ação. Significa não se limitar a ouvir, não cair no auto-engano do ver e esquecer. Colocar em prática. O grande inimigo da prática, aqui no caso, Tiago diz que é o esquecimento. Paulo concorda com Tiago, porque em vários momentos das suas cartas ele vai lembrar, ele vai falar, lembrem-se do Evangelho, lembrem-se do Evangelho. O grande inimigo da prática é o esquecer-se. Daí a ilustração de Tiago do espelho, o espelho que mostra, revela a imagem da face. E é interessante, porque o espelho revela para que a face seja limpa, para que a sujeira seja retirada. Ou você vai sair com aquela sujeira e pagar mico, né? Quando nós colocamos em prática, nós mantemos na mente, nós deixamos de tropeçar, cair, ser enganado, porque nós temos uma visão de quem somos e o que devemos ser. Como estamos e como devemos ser transformados. Então, quero dar meus parabéns mais uma vez aos formandos. Vocês foram aprendizes. Vocês foram bons receptores da palavra de Deus. E lembrem-se, a Academia Bíblica Aliança é mais do que um estudo. É um relacionamento com seus irmãos, é um relacionamento com a palavra de Deus e com Cristo. Por isso, formandos, não esqueçam, não caiam no engano, mas coloque em prática, compartilhando com outros aquilo que receberam. Assim vocês se tornarão praticantes da palavra e não meros ouvintes. Assim vocês se tornarão uma inspiração para aqueles que de coração aberto ouvirão um testemunho genuíno, verdadeiro da palavra de Deus. Não é fácil. Separar 12 semanas do seu semestre. Levantar cedo 12 domingos seguidos. Às vezes não é seguido, né? Porque tem feriado, então não é tão assim, sabe? Dá para fazer. Mas eu estou apavorando vocês para vocês ficarem com medo e falar, não, eu não consigo. Na verdade, é só um desafio, né? Porque como é que nós vamos, como igreja, como cristãos, ficar livres de ser enganados por nós mesmos e pelo mal que está à espreita, quando nós acolhemos de coração a palavra, quando nós colocamos em ação a palavra, mas também quando nós
observamos com atenção a palavra. A palavra é para ser vivida, obedecida. Não é para ficar lá na escrivaninha da sua cama. Não é para ficar lá em cima da sua mesa. Hoje é tão fácil, a palavra anda com você. Qual a desculpa que nós temos para não viver a palavra? Olha só o verso 25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer do que ouviram, vocês serão bem-aventurados, felizes, mais que felizes. Será que isso pode despertar você? Quando a gente está aqui no culto, você não está aqui para ouvir o pregador. E nem é para receber conselhos de um texto antigo. Quando você vem para o grupo de discipulado, para o pequeno grupo, não é apenas para um estudo, é para ouvir a voz do seu Criador. Você está dando atenção à voz de Deus? Você está dando atenção à voz que é fundamental para uma vida de fé e obediência? Perseverar na lei perfeita é perseverar. Você pode ler no Apocalipse, sobre perseverar na lei perfeita, nos Salmos 119, 46, agora eu não estou lembrando, não é 46, aquele que fala que a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria. Qual que é? Olha o teste no meio da pregação. Qual que é aquele salmo que fala? 19. Muito bem. Levanta a mão aí para eu ver você. Eu não consigo ver, eu sou cego. Isabel! Muito bom, Isabel. Veja, perseverar na lei perfeita é perseverar nos princípios que trazem liberdade, libertação, ouvir e continuar ouvindo sempre, e cada dia, e cada manhã, e cada noite. Parabéns, parabéns, igreja, aliança. Vocês que perseveraram em aprender e em crescer constantemente na palavra de Deus. Parabéns vocês que colocam essa poderosa e libertadora palavra em ação. Vocês que a cada semestre, cada ano, cada década, insistem, chamando as pessoas à palavra de Deus, chamando as pessoas ao Evangelho, através do discipulado, da jornada, da caminhada juntos. Portanto, parabéns a vocês, por se colocarem à disposição do Mestre, na contramão da cultura superficial, descomprometida,
Parabéns para vocês que estão persistindo em fazer discípulos e não fazer meros consumidores de religião. Tem igrejas por aí que estão lotadas, apinhadas de consumidores de religião. Esse não é o chamado da família Aliança. Nós somos chamados para ir fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que o Mestre nos ordenou. Por isso, aqui nova versão, novinho, do Verdades Básicas. Nós vamos iniciar nesse semestre. Você que nunca estudou a Bíblia, assim para valer, mas gostaria de fazer um estudo do início. Esse aqui é um estudo bem do início. Os primeiros passos na fé. E olha, você vai perceber quão poderosa é a palavra de Deus. Você que já estudou, mas nunca fez um curso sobre um livro inteiro, o Evangelho de Mateus, falando sobre o que foi a vida de Jesus e o seu reino. São 6 desse aqui, Esse é só o primeiro. Mas aqui você tem não apenas uma visão do Evangelho de Mateus, mas de todo o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento, ao longo de 3 anos. Aqui tem uma versão atualizada do Obreiro. Você acredita? Você que já fez esse estudo aqui, precisa fazer esse. Porque aqui é uma revisão das 12 principais doutrinas da fé cristã que precisa continuar transformando as nossas vidas. E tem mais, o céu reina, Daniel, e tem mais, olha só, vem aí também os jovens, os pecados intocáveis. Está disposto a abrir sua vida, tocar? Pois é, e fora tem esse que continua, conectados, relacionando a sua fé com o que você assiste, lê e ouve. Olha só, quantas opções, mas lembre-se, isso aqui não é um mero estudo, não é apenas um grupo da igreja, é a oportunidade de você ouvir Deus e a sua palavra. Amém? O semestre só está começando. Hoje é o primeiro domingo. Oh, glória! Olha quanta coisa nós podemos aprender esse ano. Fora as séries de mensagens. Tiago, vem mais aí. Uma mensagem especial para os pais em Tiago, hein? Não prometo nada, mas vai ser forte. Porque Tiago é forte, Tiago é direto, e vai falar sobre a sabedoria que você precisa, pai. E eu preciso também. De acordo com a tradição, e para concluir, Tiago, o apóstolo, foi apelidado como Tiago Joelhos de Camelo, por causa dos calos, dos muitos anos dedicados a uma vida de oração. A vida e os escritos do apóstolo nos ensinam a orar, mas também nos chamam a amar de forma prática. O reverendo John Stott, ao comentar o primeiro capítulo da carta de Tiago, ele diz assim: a palavra de Deus deve ser ouvida, aceita e obedecida. Amém? Mas ele conclui: enquanto isso não acontecer, não há verdadeiro discipulado. A palavra de Deus deve ser ouvida, aceita, obedecida. Enquanto isso não acontecer, é só religião.
é só vontade humana. Não há verdadeiro discipulado sem a palavra de Deus. Aleluia. Amigos queridos, irmãos amados, os nossos dias gritam por exemplos verdadeiros. O nosso tempo clama em desespero por coerência nas palavras e nas ações, na vida. Será que realmente desejamos ser a resposta que ora e age e ama com fé genuína nos dias de hoje? Você precisa responder ao desafio de Tiago. A palavra de Deus tira, resgata o povo de Deus do caminho do engano e do auto-engano, do caminho da mentira e da ilusão, para revelar ao mundo a fé genuína. Leiamos juntos esse mês a carta de Tiago. Nós temos a primeira semana aí de agosto. São 5 breves capítulos e muita sabedoria que nos ajudará a trilhar o caminho da fé verdadeira e transformadora. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Pai, aumenta o nosso amor por Tua palavra, por Ti, pela Sua família. Senhor, quebra os enganos, os obstáculos, as barreiras. Pai, que nós possamos ouvir o conselho do Senhor Jesus, quando Ele diz que o semeador saiu a semear. O Senhor saiu a semear, e a semente caiu em terra boa, e essa terra produziu a 30, a 60, a 100 vezes mais. Aleluia. Senhor, que o meu coração seja uma terra boa, e que a Sua igreja colha os frutos de uma fé que ora e age, e que revela ao mundo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.